Bom, falando de desconhecimento da ilicitude do fato, como eu disse, a gente encontra dois institutos. O artigo 20, parágrafo 1º, traz as chamadas discriminantes putativas. E o artigo 21 traz o erro de proibição. O que eles têm em comum? Um erro. No artigo 20, parágrafo 1º, chamadas discriminantes putativas, o agente, ele por um erro plenamente justificável pelas circunstâncias, ele supõe uma situação que, se de fato existisse, tornaria a ação legítima. E aí a gente vai perceber que essa é a dica, assim como o seu nome, discriminantes. Quem são as discriminantes do ordenamento jurídico? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Aquelas que a gente vai encontrar no artigo 23 são as reais, o agente que realmente tinha sobre si o manto de uma excludente de ilicitude, de uma discriminante. Aqui agora a gente se depara com aquelas que são putativas, e putativo significa falso. Então é uma falsa legítima defesa, é um falso estado de necessidade, é um falso estrito cumprimento do dever legal e é um falso exercício regular do direito. O agente, ele acha que está em legítima defesa, ele acha que está em estado de necessidade, ou ele acha que está em estrito cumprimento do dever legal, ou ele acha que está em exercício regular do direito. Mas vamos a exemplos. Legítima defesa. Há um tempo atrás eu li uma reportagem de uma situação que aconteceu num condomínio do Rio de Janeiro. O rapaz chegou 3 horas da manhã, embriagado sob efeito de drogas, para subir para o apartamento dele. E em razão de estar embriagado e sob efeito de drogas, ele errou o andar. Ao chegar naquele que ele supunha ser o seu apartamento, ele tentou abrir com a chave, não conseguiu, começou a forçar a porta, começou a esmurrar a porta querendo entrar. Quem morava dentro desse apartamento era um militar da reserva e, supondo estar sendo vítima de um assalto, ele pegou a sua arma e disparou ainda contra a porta fechada. Ao ver que cessou o barulho, ele foi verificar que ele tinha atingido esse rapaz. E aí então a polícia foi chamada e percebeu todo esse enredo. Se fosse realmente um assaltante, esse militar evocaria a legítima defesa real, aquela lá do artigo 25. Mas nesse caso, um erro plenamente justificável fez com que ele estivesse diante de uma legítima defesa putativa. Ou seja, eu tenho um fato típico do matar alguém, eu tenho o fato ilícito, porque não era uma legítima defesa, mas esse agente, ele, amparado pelas discriminantes putativas, ele ficará isento de pena. Esse é o exemplo da legítima defesa putativa. Vamos imaginar um estado de necessidade. Um rapaz que a vida inteira morou numa fazenda, no meio do mato, no interior do Pantanal, e aí vem aos 18 anos para Campo Grande. Ao ficar hospedado na casa da madrinha, que é justamente a dona da fazenda, ela pede para que o filho leve para uma festa. Leva ele para se divertir com você. E aí, ao chegar numa boate, no momento em que eles soltam o gelo seco para fazer o impacto da chegada do DJ, ele se apavora, porque para ele fumaça é fogo. E ele sai desesperado atrás da porta, derruba uma moça que cai com um copo de vidro e se corta. Se fosse fogo, ele evocaria o estado de necessidade real, aquele lá do artigo 24. Mas como não era fogo, era gelo seco, para ele é um erro plenamente justificável, tendo em vista de onde ele veio. Consequentemente, ele evocaria o estado de necessidade putativo. Aquela lesão é típica, aquela lesão é ilícita, mas ele está isento de pena. Esse é o nosso estado de necessidade putativa. Vamos imaginar o estrito cumprimento do dever legal. O policial, que ao cumprir um mandado de prisão, ele prende um homônimo daquele que tem o nome escrito no mandado e que é o verdadeiro objeto do mandado de prisão. Nesse caso, se ele tivesse prendido a pessoa certa, ele estaria amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. Mas como ele prendeu um homônimo, é o estrito cumprimento do dever legal putativo. Aquele equívoco é plenamente justificável pelas circunstâncias. E vamos imaginar o exercício regular do direito. Quando a gente
gente fala em exercício regular do direito, lá do artigo 23, normalmente a gente exemplifica com a prática desportiva, com as intervenções cirúrgicas e com os ofendículos. Então vamos imaginar um médico que chega no hospital de emergência para fazer a cirurgia de um paciente que está gravemente ferido, e aí ele recebe ali o prontuário para fazer aquela cirurgia. E depois percebe-se, descobre-se que os prontuários foram trocados. Consequentemente, ele fez a cirurgia no paciente errado. Isso seria o exercício regular do direito putativo. Houve fato típico, houve fato ilícito, mas ele ficará isento de pena. Essas são as discriminantes putativas do artigo 20, parágrafo 1º. E o erro de proibição? O erro de proibição já chega dizendo: o desconhecimento da lei é inexcusável. Nenhum de nós, nenhum brasileiro, pode alegar o desconhecimento da lei. Isso vai ser reconhecido lá no artigo 65 como uma mera atenuante da pena. E na prática é muito difícil de ser reconhecida. Mas o erro de proibição é, na verdade, o erro sobre o ilícito de um fato. Se você olhar o artigo 21, é esse o nome que ele recebe. Erro de proibição é um nome carinhoso que a jurisprudência e a doutrina dão. E dá conotação exatamente disso. É quando a gente ele faz algo por ele não saber que estava proibido. Ele erra sobre a proibição. Então vamos imaginar o seguinte: aquele agente que se usa maconha sem saber que é maconha, eu estou dentro do erro de tipo, aquele que a gente já estudou no 20 caput. Agora, se ele usa a maconha sabendo que é maconha, mas porque ele acha que naquela situação é permitido o chá da maconha, porque é para finalidade terapêutica, é só para ficar mais relaxado, para não ter dor de cabeça. Se a pessoa acredita que naquela situação é permitida, ela agiu em erro de proibição. Extremamente parecido com o erro de tipo, mas depois a gente vai se exercitar para ver essas diferenças.